Olá a todos, esse é o vídeo sequência, né, daquela nossa série sobre mineração de criptomoedas, tá? No primeiro vídeo, se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Também vou botar um card, tá? Onde eu explico, né? Essa série é uma série para iniciantes, né? Então eu vou explicar direitinho o que que é blockchain, o que que é criptomoeda, mas assim, né? Se a ideia é pensar em mineração, a gente tem aqui essa rig, né, uma rig de mineração, de teste apenas, tá? Mas para você que nunca viu, né, como falei, essa série é para iniciantes, para você que nunca viu, essa aqui é uma rig de mineração. Então, basicamente, você vai perceber a primeira coisa, que ela nada mais é do que um computador, uma placa-mãe, tá? Ela poderia estar dentro de um gabinete. Entretanto, como eu tenho que conectar placas de vídeo, né, GPUs, tá? Que é quem faz efetivamente a mineração, tá? Tem uma aqui, uma AMD RX 590, e aqui em cima eu tenho uma RX 570 e uma GTX NVIDIA 1660, tá? Essa aqui de baixo é de 8 GB, essa aqui de cima, né, a RX 570 é de 4 GB apenas, e essa aqui é de 6 GB, tá? Hoje, né, você não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje, abril de 2022, a moeda, a criptomoeda mais lucrativa, mais interessante para mineração ainda é o Ethereum, tá? O Ethereum tem uma perspectiva de mudar, né, sua forma de operar, e aí provavelmente a mineração do jeito que está acontecendo agora vai ter alguma dificuldade, né? Vai ter uma mudança, tá? Mas por enquanto o Ethereum continua sendo a melhor opção, tá? Entretanto, por exemplo, a nível das placas de vídeo, né? Você precisa hoje também, né, abril de 2022, de uma placa de vídeo de pelo menos 6 GB, né? 5 GB acho que ainda dá, mas o ideal é 6 GB ou 8 GB, tá? E essa de 4, por exemplo, ela não consegue minerar o Ethereum, tá? Então eu vou mostrar depois no HiveOS, eu já falei do HiveOS no primeiro vídeo, tá? Você consegue configurar, é por isso que ela é bem legal, você consegue configurar a sua rig, né, para que, por exemplo, placas diferentes minerem moedas diferentes ou usem mineradores diferentes, tá? Então isso é bem legal. Nesse caso aqui da minha de teste, tá? Eu tenho apenas a 590, que é de 8 GB minerando o Ethereum, e essas duas aqui minerando o Ethereum Classic, que é uma outra moeda um pouco menos rentável, mas que eu estou testando, até porque quando o Ethereum acabar, né, a mineração do Ethereum acabar, a mineração do Ethereum Classic poderá ficar, né, como uma opção. Então, eu estou usando essa aqui, a 570, que só tem 4 GB, não poderia estar minerando Ethereum, então ela está minerando o Ethereum Classic, que é uma outra criptomoeda, e essa aqui que poderia estar minerando Ethereum, mas eu estou colocando ela também para o Ethereum Classic para teste, tá certo? Então aqui esse monitor eu liguei apenas para você ver a mineração funcionando, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a mineração que está acontecendo na 590. Aqui eu estou vendo a mineração do Ethereum Classic que está acontecendo nas duas outras placas, tá? Então, não sei se você olha aqui embaixo, né, nessas letrinhas em azul, você pode ver que tem duas GPUs, uma RX 560 e a GTX 1660, elas estão minerando o Ethereum Classic, né? Esse mega hash por segundo é vamos dizer assim, a eficiência dessa mineração, tá? É uma medida, tá? Então você está vendo aqui que como as duas estão minerando a mesma coisa, elas estão somando, né? Então hoje, nesse momento, eu estou trabalhando com 47,23 MHz, usando duas placas, e eu tenho inclusive o consumo de cada uma, né? A questão do consumo de energia elétrica é uma coisa bem importante, né? Então, assim, a 1660 ela é bem econômica, ela está consumindo apenas 57 watts. A 590 também é bem econômica, 58 watts. E a 570, essa sim, mais gastadora, vamos dizer assim, fazendo 83 watts. Então, essa conta aqui, que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, é uma conta muito importante, porque em cima dessa conta, ou seja, a produtividade que você tem em megahash gera um pagamento, tá? Nessa moeda, que você depois pode converter para dólar, para real.
mais disso você vai bater a sua conta de luz, que vai aumentar por conta da rig funcionando e consumindo esses itens aqui. É por isso que muita gente hoje, dependendo de onde esteja ou de quanto esteja pagando, né, de energia elétrica, está deixando a mineração porque é cada vez mais apertado, menor o ganho, né? Então essa é uma questão importante, tá? Mas nesse vídeo, né, a minha intenção é apenas mostrar para você uma rig de teste, uma rig de mineração, você que nunca viu, tá? Então, como eu estava falando, nada mais é do que um computador, uma placa-mãe, tá? Uma fonte, claro que essa fonte é uma fonte mais potente, porque ela vai ter que dar conta do consumo dessas placas aqui. Uma placa de vídeo, quando ela está funcionando normal, assim, sendo pouco exigida, ela tem um consumo, mas quando ela está minerando, ela está no seu limite normalmente, então ela consome mais, tá? Então você tem isso aqui. Talvez o que você, se você conhecer um pouco de computador, o que você não esteja vendo, né? Você está vendo um computador, uma placa-mãe, embaixo dela tem, né? Aqui tem uma CPU, tem um processador, né? E você tem a fonte, o teclado e tal. Talvez o que você não esteja vendo seja o HD, né? Onde está o HD, né? Ora, essa é uma das coisas legais do HiveOS. O HiveOS é um sistema operacional, como eu falei na aula passada, no vídeo passado. Ele é uma versão do Linux especializada em mineração, então ele é muito leve, muito pequeno. Então, na realidade, eu estou rodando o sistema aqui desse pendrive aqui, com esse cartãozinho de memória de 8, né? Eu ocupo 8 GB, coloco o sistema nele e ele roda daqui, ele inicializa a partir daqui, tá? Então isso é uma das diferenças, né? No HiveOS, como eu falei na outra aula, no outro vídeo, você pode minerar no Windows, tá? Mas eu acho bem mais complicado. O HiveOS é mais especializado e eu vou te mostrar o painel do HiveOS. Você vê que aqui, claro, eu estou conectado no cabo, aqui no meu roteador de internet, né? É por aqui que chega, vamos dizer, a demanda de serviço da pool e por aqui que eu mando o meu processamento, tá? E é por aqui também que eu acesso o painel do HiveOS, né, o painel web que eu posso ver de qualquer lugar, no computador, inclusive no meu celular, sem o menor problema. Tá? Então aqui, apenas, né, dentro da ideia de você conhecer, né, o que é uma rig de mineração? Aí eles chamam de rig, né, a gente chama né, porque tem essa estrutura aqui, né, essa aqui eu comprei no Mercado Livre, não é muito caro, sei lá, você vai ver preço aí em torno de R$100, né? Então essa rig aqui, ela suporta, por exemplo, uma, duas, três, quatro, cinco, até 6 placas. Então, desde que a minha fonte segure, essa é uma fonte de 750 watts, né? A gente também não pode considerar que vai usar até o limite da fonte, a gente tem que deixar uma margem, né? Senão a fonte vai trabalhar muito quente, muito, né? Pode não aguentar. Então a gente trabalha com uma margem de segurança aqui, mas aqui, né? Como vocês vão ver, ó, meu equipamento aqui, ó, eu tenho esse watímetro que me dá exatamente o consumo dessa rig. Então aqui eu estou consumindo 315 watts, tá? Em média, tá certo? E eu tenho aqui o consumo. Claro que aqui nesse consumo não estão apenas as placas, tá? Eu também tenho o consumo da própria CPU, tá certo? Uma coisa também que é diferente do que você já conhece de computador, né? É que você pode pensar assim, bom, numa placa-mãe, normalmente eu tenho apenas um slot PCI Express, às vezes 2, né? Para colocar uma placa. Normalmente eu tenho aqui o 16, né? Que é aquele maior, tem o menorzinho, tá? E é nesse menorzinho, então aqui eu estou colocando uma placa aqui direto na placa-mãe, no slot PCI Express normal. Estou colocando essa plaquinha, que essa plaquinha é um multiplicador, ó. Ela tá colocada no slot PCI Express 1X, aquele menorzinho, só que aqui você vai ver que ela tem 4 saídas USB, que é por onde trafegam os dados para comunicação com as placas. Então aqui atrás, ó, se você está vendo, 2 deles já são ocupados, eles vêm pelo cabo USB e eles vão para essas placas extensoras aqui, né? Que você está vendo aqui, ó. Essa placa também é uma coisa específica das mineradoras, chama riser, né? O que é a riser? A riser é uma espécie de placa de extensão, né, para sua placa de vídeo adicional, né? Na placa-mãe só cabe uma, então eu uso a multiplicadora, a placa multiplicadora, ela vai
às vezes eu tenho multiplicadoras de 4 portas ou de 6, né, até mais, tá? Então, por exemplo, através dessa plaquinha aqui eu consigo conectar mais 4 placas de vídeo. Aqui eu estou usando apenas 2, né? E aí eu tenho um tráfego de dados que é feito pelo USB, que está aqui. O riser também é alimentado por esse cabo aqui da fonte, né? Aquele Molex, aquele normal que você usa, por exemplo, para alimentar um HD desses mais antigos, né? Não dos mais novos, mas aquele de 4 pinos mais grossinhos, tá? E a própria placa tem, né, dependendo do seu modelo, ela também vai ter que ser alimentada. Por isso que é uma fonte, não é uma fonte qualquer que você vai conseguir fazer isso, porque é uma fonte que vai ter que ter. Essa minha aqui, por exemplo, ela me dá 4 conexões dessa aqui, PCI Express. Então, em tese, eu consigo alimentar com ela 4 placas, tá? Eventualmente, posso usar um extensor, né? Posso usar algum tipo de cabo para aumentar esse número de conexões, mas assim, né, até para não ter sobrecargas, né, eu estou alimentando direto da fonte. Eu tenho 2 aqui, ainda tenho uma que está aqui embaixo, né? Não sei se dá para ver aqui, ó, tem um cabo aqui da fonte alimentando a 590, aqui lá no fundo, tá? Ainda tem um sobrando, que é o que está bem aqui, tá? Então, com essa fonte eu consigo alimentar, em tese, 4 placas, talvez até um pouco mais, mas sempre tendo cuidado de não estourar, né? Se eu estou trabalhando aqui 750, então aqui o ideal seria eu tirar pelo menos 20 a 30% para margem de segurança, né? Então, assim, na minha conta, eu posso estender essa rig a um consumo no máximo de 450, 500 watts, para deixar 200 watts de folga, né? 10, 15% no mínimo, para a fonte também não trabalhar muito sobrecarregada. Mas então, assim, é um computador, tá? Onde o HD foi substituído por um pendrive. Poderia ser um HD, não tem problema, só que não tem necessidade, porque o espaço, o sistema operacional, o HiveOS é muito pequeno, né? É o que ele vai precisar aqui. A fonte, aí sim, especificamente para a rig de mineração, uma placa de extensão que vai permitir a conexão de mais de uma placa de vídeo. Poderia ter outras aqui ainda, como eu falei, essa rig aqui cabe 6, tá? E uma slot aqui está ocupado por uma placa de vídeo normal, tá certo? E esse monitor eu estou colocando apenas aqui para vocês darem uma olhada, né? Que eu posso monitorar e tal, né? O movimento aqui da mineração acontecendo, né? Como eu expliquei no vídeo passado. A pool te manda vamos dizer assim, um serviço, você processa e devolve, né? A cada share, ou seja, a cada trabalho que você conclui, você vai contando, né, como se fosse uma produção, tá? E isso aqui está conectado via internet ao servidor da HiveOS. Eu vou fazer uma rápida passagem aqui, depois nós vamos cortar, ó. E aqui no computador eu tenho o painel da HiveOS, onde eu vejo, por exemplo, as minhas 3 placas aqui, ó. Ele controla tudo. Então eu tenho as 3 placas, tenho o consumo, o percentual de rotação dos ventiladores, tem o overclocking de cada uma, porque você faz para poder melhorar a sua produtividade, né? E aqui eu tenho, né, as 2 situações que eu falei. Mineração do Ethereum, né? Apenas com uma placa, que está fazendo 29,85, né? E mineração do Ethereum Classic, esse ETC, com 2 placas, por isso que eu tenho 2 quadradinhos, uma fazendo 26,11, outra fazendo 21,05, somando 47,59. Então eu tenho lá o meu sistema, tenho aqui o HiveOS que eu posso acessar, inclusive do meu celular, para monitorar de onde eu estiver. Então eu tenho isso aqui, posso mandar alguns comandos, tenho controle, por exemplo, dos ventiladores, posso estabelecer uma série de controles em cima disso, e lá na minha pool que está me mandando, eu também posso ter um painel que vai me ajudar a controlar os meus ganhos, a minha produtividade, enfim, tudo que está acontecendo, né? Isso aqui já é lá na pool, eu estou usando a 2Miners, né? Então aqui é vamos dizer assim, é o painel de controle lá na mineradora da minha rig, tá? Ou seja, do meu conjunto de mineração, tá? Então ele tem aqui, ó, tem o meu nome e tal, né? E aí eu tenho as médias, né? Aí ele vai me dando toda a parte, né, de controle lá na pool, inicialmente, tá? Então eu tenho esse painel esse aqui que vai me dando o que eu efetivamente estou fazendo, porque às vezes o que está aparecendo aqui, né, não é tão
preciso assim, o que conta mesmo é o que está aparecendo lá na pool, que é o que você está sendo remunerado para fazer, né? Então a minha média aqui, observa que a média aqui, ó, 36, 30, 30, 36, 36, né? Não é bem o que está aqui, que é 47, essa média já foi mais alta, depende muito, né? Minerar, se você minerar o dia todo, né? Então isso aqui também vai variar, você tem inclusive um gráfico, né? Que vai te dar essas variações, você pode ver que tem picos, né? Tem partes mais baixas e tal, e tem uma média, é mais ou menos em cima dessa média que você vai ser remunerado, tá? E aí você tem na pool o controle do valor, quando você chega a uma produção mínima, então é feita o depósito lá para sua conta na sua wallet, né? Eu também falei de wallet, de exchange no vídeo 1, se você não viu é bom assistir, tá? E aí eu tenho mais ou menos o sistema, o processo da mineração, né? Eu tenho a rig lá produzindo, eu tenho o HiveOS, que é o sistema operacional, me dando controle, inclusive para que eu possa remotamente fazer algumas coisas com a rig, tá? Eu não preciso estar no mesmo lugar da rig para, por exemplo, mandar um comando, ou fazer um overclock, ou mandar alguma coisa, tá? E sempre que eu quiser, eu vou olhando na minha mineradora, existem várias, como eu já falei, e vou acompanhando a minha produção, inclusive como ela vai me rendendo, o quanto ela vai me rendendo, tá? Tudo isso eu também faço pelo celular, né? Então é um sistema que te permite, né, trabalhar inclusive à distância, tá? E o grande jogo, como eu falei, é consumo de energia, porque é ele que vai reduzir a sua rentabilidade. Se você não tivesse consumo de energia, né, eu tenho até estudado uma possibilidade de colocar painel solar para tirar, vamos dizer, da equação pelo menos 10 horas ou 12 horas desse consumo, que eu acho que seria interessante, mas essa aqui é uma rig apenas de teste, né, muito pequena ainda. Para você realmente ganhar dinheiro, você tem que escalar, ou seja, você tem que aumentar o número de placas, tá? Só que aí você faz um investimento maior, enfim, é um risco, tá? Mas é uma possibilidade e eu estou fazendo aqui apenas como teste para levar para vocês aqui a ideia dentro da nossa série sobre mineração, tá? Então assim, no próximo vídeo eu vou mostrar mais a fundo o HiveOS, tá certo? Ele vai, como eu falei, eu vou dar um shutdown aqui, eu vou desligar aqui apenas para você, ó, eu desliguei aqui, tá? Então aqui tudo desligado, desliguei aqui na fonte, vou ligar de novo, tá? Para que o computador reinicie, tá? E aí, ó, só para você ver. Então, esse monitor aqui é apenas, ó, HiveOS, tá? Então, poderia ser o Windows, né? Então, ele vai carregar o HiveOS, que é um sistema operacional, como eu falei, tá certo? Aí ele vai carregar, ele vai fazer... É um Linux, como eu também... Oh, desculpe, como eu também falei, né? É um Linux, é uma versão do Linux. Ela já reconhece, né? Essa aqui eu estou usando a placa de vídeo da própria placa-mãe que eu estou usando aqui, tá? Então daqui está saindo esse VGA, que vai para esse monitor aqui apenas de controle. Ó, aí agora o sistema entrou. Quando o sistema Hive entra, aí ele começa a mandar os comandos para as placas. Pode ver que, né, elas estão paradinhas aqui, o ventilador às vezes não está nem funcionando. Ó. Aí agora ele vai carregar, ó, ele já localizou as 3 placas. Aqui está no primeiro minerador, no caso Team Red Miner. Tá no 1, pode ver que entre onde tem um colchete, né? Então eu estou selecionado, ele começou a, né, ele faz um contato lá com a pool, manda dizer, ó, tô aqui, tô no ponto. Aí eles começam a mandar, né, trabalho, tá? E aí ele começa a operar, ele vai chegando naquela média, né, regular dele, né? Ele está se ajeitando. Lembrando que para o Ethereum, né, hoje, abril de 2022, o ideal é que você tenha placas de pelo menos 6 GB. Abaixo disso você não consegue minerar Ethereum. E o Ethereum hoje também, né, abril de 2022, ainda é a moeda mais rentável, tá? E existem outros fatores também, porque você recebe em criptomoedas, você vai ter que converter para o dólar, para o real. Então esse jogo aí, dólar, real, criptomoeda, né, tudo isso vai interferir no seu ganho, tá? Eventualmente até você poderá, né, que é o que eu tenho feito com esse experimento. Eu não estou querendo aqui, desculpe, caiu de novo. Eu não estou querendo, vamos dizer assim, ganhar dinheiro com o experimento. Na verdade, eu estou fazendo um experimento para aprender, né? Porque a gente aprende fazendo, configurando e tal. E eu estou indiretamente criando uma poupança em criptomoeda, ou seja, eu estou lá, tenho centavozinhos, milésimos de centavo de Bitcoin, de Ethereum Classic, né? E aí, claro, se você quiser depois, essas moedas elas também sofrem variações como ações da bolsa, né? Eventualmente, se você souber fazer, né, a parte do trade, né, você pode até ganhar um pouco mais em função disso, né? Existem milhares de criptomoedas,
você com Bitcoin, com Ethereum, você pode comprar outras e tal, algumas sobem, outras descem. É renda variável, é risco, tá? Mas a mineração é basicamente isso aqui. E o jogo é escalar, ou seja, aumentar o número de placas, mas com eficiência, ou seja, com hash, com uma taxa de megahash alto, né, ou alta, mas segurando o consumo de energia, que é onde você perde, né? A mineração te dá o dinheiro, só que a sua conta de luz no final do mês vai te cobrar uma parte disso, né? E é por isso que, por exemplo, 2, 3 plaquinhas, você dificilmente você vai ganhar alguma coisa, ou vai ganhar muito pouco, porque a conta de luz não vai valer. Agora, à medida que você, na mesma fonte, ou seja, a partir desse mesmo conjunto básico, você vai escalando placas, ou seja, cada placa de vídeo vai te gerar uma produtividade, vai te gerar uma renda maior, né? E aí, quando você consegue controlar isso em termos de consumo de energia, aí escalando, ou seja, aumentando o número de placas, você vai ver aí sim um lucro maior, né? E inclusive uma capacidade de fazer o retorno do seu investimento acontecer em menos tempo, que é o que quem está grande operando está fazendo, mesmo hoje, mesmo com condições mais difíceis, tá? Essa é a situação. Então aqui, ó, só para ver, esse é o Team Red Miner, eu vou botar no 2 para que passe para o segundo conjunto, né? Que aí já é o Low Miner, que é o outro minerador. Pode ver que a interface é um pouquinho diferente, pode ver que agora está no 2, Low Miner, entre os colchetes, né? Eu consigo passar, né, o controle de um para o outro, aqui é o Low Miner, aqui é o Team Red Miner, pode ver, ó, 1, colchete vermelho, Team Red Miner, aí 2, Low Miner. Então o 2 está fazendo o Ethereum Classic com 2 placas, o 1, que é o Team Red Miner, está fazendo o Ethereum apenas para 590, né? Então assim, com esse aqui eu controlo, lá no painel do HiveOS eu tenho tudo na mão, tá? Aqui é apenas para ver acontecendo, só para efeito didático, e aqui é a famosa rig de mineração, né? Ainda, claro, uma mini rig pequenininha, apenas para teste. A placa é bem simples, tá? Não precisa ser... Porque, na realidade, todo o processamento, né, pesado que interessa vai acontecer nas placas de vídeo, tá? Aqui, inclusive, assim, se você usar um processador mais simples, é até melhor, porque ele vai consumir menos. Se você usar um processador pesado, tipo um i7, um Ryzen 3, ou, né, da AMD, alguma coisa assim, você só vai aumentar seu consumo sem ter a contrapartida no ganho da mineração, porque a mineração não ocorre no processador, pelo menos dessas moedas que eu estou fazendo. Existem moedas que podem ser feitas na CPU, ou seja, no processador. A moeda Monero, por exemplo, é feita assim. Só que ela também, por enquanto, não é muito rentável, né? Então, as rentáveis acontecem nas GPUs, tá? E essa é a estrutura, né? Claro que tem rigs mais bonitinhas, tem umas rigs, né, com ventiladores. Eu depois vou colocar, na hora que eu terminar as placas, eu vou colocar, né, mais ventilador, porque elas também aquecem muito, elas trabalham numa temperatura alta, então é um problema também, né? Você tem que controlar. Pelo HiveOS você pode ter esse monitoramento da temperatura, pode inclusive, vamos dizer assim, comandar os fãs, os ventiladores das placas, né, à distância, para que eles reajam, né, do jeito que você precisa, tá? E basicamente é isso, gente. Espero que essa visualização mais prática tenha te dado a consciência, né? O primeiro vídeo foi, né, basicamente eu falei em termos, né, teóricos, né, assim, falei muito, expliquei muita coisa, mas não mostrei. E aqui eu estou mostrando, né, a mini rig de teste que eu montei justamente para vocês aqui nessa série do canal, tá certo? E no próximo vídeo a gente vai entrar no HiveOS, que é quem controla tudo, mas o jogo basicamente é esse, tá? Rig controlando energia com produtividade, escalando o número de placas. Claro que cada placa é um investimento, né? Essas placas, por exemplo, eu tenho comprado elas usadas, porque placas novas, né, uma placa que você compra usada por 1.500, 2.000, se você for na loja é 5.000, então é loucura você fazer uma coisa achando que vai ganhar dinheiro com mineração comprando placa zero, tá? É muito complicado, principalmente preço de loja, né? Agora, se você vai jogar e tal, né? Mas é um risco comprar uma placa usada? Também é, mas uma placa dessa, né, se ela está em bom estado, você pode testar, um técnico pode testar para você, existem softwares de teste, né, dessas placas, então se ela também não é colocada num estresse muito grande, né, porque a mineração já é muito pesada, ela consegue render para você, e o ideal, né, a média, né, em média, né, uma rig para se pagar, né, uma rig bem pensada, bem planejada, ela vai se pagar em um ano e pouco mais ou menos, né? Isso se você quiser tirar todo o dinheiro que investiu nas placas. Entretanto,
Se você quiser desistir, se as placas estiverem boas, você ainda pode vender as placas. Então essa equação muda um pouquinho, tá? Mas se você quiser pagar todo o investimento, a média aí, dependendo do que seja, vai ser um ano e meio, tá? Ou até 2 anos, dependendo do que você estiver fazendo, tá? São, como eu falei, muitas variáveis, né? Mas em tese, isso aqui é mineração. E claro, quando você vê né, nos vídeos aí, nos profissionais, você vai ver rigs enormes, não de 6, às vezes de 8, 10, 12 placas, às vezes mais de uma grid dessa aqui, né? Uma, duas, três, né? Enfim, salas inteiras com isso aqui. É outro nível, tá? Aqui a gente está só mostrando para teste, mas a estrutura, em tese, essencial é essa, tá? Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe um like para nós. É um gesto bem pequeno que ajuda muito o nosso canal. Se você tem interesse nessa temática, clica no sininho, se inscreve, porque aí quando tiver vídeo novo você vai saber. Nesse canal a gente fala sobre tecnologia, softwares, apps, e essa série é específica sobre mineração, mas tem muitos outros conteúdos de tecnologia no canal, né? Se você chegou aqui agora, dá uma olhada, pode ser que tenha mais coisa interessante para você, além dessa série de mineração, tá? Meu nome é Márcio, obrigado pela sua atenção e até a próxima.